Fala, investidores, tudo bem? Nós publicamos uma atualização das transmissoras, Alupar, ISA-CTEP e Taesa. Será que elas estão todas caras? E os dividendos? Será que eles vão continuar elevados para os próximos anos? Fica até o final aqui do vídeo para não perder nada. Roda a vinheta. Nós mantivemos recomendação de compra para Alupar e recomendação neutra para Taesa e para ISA-CTEP. Sempre que me perguntam se o setor de transmissão está caro, eu gosto de lembrar que esse talvez seja o setor mais seguro da bolsa, com margens elevadas, receita recorrente, indexada à inflação e não dependendo de volume ou outros fatores, apenas da disponibilidade da linha. Logo, é normal pensar que por ser o setor mais seguro, também deve ter retornos menores do que outros setores, por exemplo, de segmento de utilidades, como saneamento, distribuição de energia e geração. Falando aqui agora das empresas e das nossas recomendações. A gente tem uma recomendação de compra para Alupar com preço-alvo de R$ 36 por ação. A gente vê a empresa negociando uma taxa interna de retorno de IPCA mais 7,5%. Já para a Transmissão Paulista, que temos recomendação neutra, a gente vê a empresa negociando com uma taxa de retorno de IPCA mais 7,1% e temos preço-alvo de R$ 27 por ação. Já para a Taesa, a gente vê a menor taxa interna de retorno do setor, IPCA mais 6,6%. E temos recomendação neutra com preço-alvo de R$ 38 por ação. Falando agora das empresas especificamente. Primeiro sobre a Alupar, que é a nossa empresa preferida e temos recomendação de compra. A gente gosta da empresa pela questão da alocação de capital. A empresa se mostra muito criteriosa no momento de ganhar novos projetos, levando em conta a relação risco-retorno. Por isso, a empresa vem crescendo na América Latina, já que no Brasil, os últimos leilões de transmissão têm sido bem competitivos e a taxa de retorno dos projetos tem sido muito baixa. A empresa vem expandindo os horizontes, olhando para projetos na América Latina, em países como Peru, Chile e Colômbia. A gente pode ver aqui na tabela 3 que esses projetos que estão sendo desenvolvidos no exterior, na América Latina, têm uma receita em dólar. E quando a gente olha para a relação RAP-CAPEX, a RAP sendo a receita anual permitida, que é parecido com a receita do projeto, a gente pode ver que essa relação RAP-CAPEX é bem superior aqui nos projetos na América Latina do que os projetos recentes vencidos em leilões no Brasil. Então a empresa vem crescendo no exterior, trazendo uma diversificação de receita, com receita em moeda forte, em dólar, o que é muito positivo, e crescendo com rentabilidade, o que é mais importante. Agora, sobre os dividendos e sobre a alavancagem da empresa, o endividamento, a gente tem uma visão que a empresa escolheu um caminho de crescimento. Logo, o endividamento deve crescer um pouco e deve atingir seu pico de 3,7 vezes dívida líquida EBITDA em 2027. A partir de então, os projetos se tornam operacionais, tanto os projetos no Brasil como na América Latina se tornam operacionais e a empresa desalavanca muito rápido. Isso significa que ela consegue diminuir o seu endividamento de maneira acelerada e abre o espaço para o pagamento de dividendos maiores. Só a título de comparação, a gente estima que em 2029, 17% de toda a receita proveniente do negócio de transmissão vai ser dolarizado. Agora sobre a ISA-CTEP. A ISA-CTEP a gente vê como uma empresa com crescimento, mas já bem precificada. A gente estima uma taxa interna de retorno de IPCA mais 7,1% para a empresa. Quando ajustado pela relação risco-retorno, esse retorno é baixo, já que a empresa tem um risco muito relevante, que é a revisão dos fluxos RBSE, que podem ser revistos pela ANEEL. Se a revisão desses fluxos acontecer, a gente estima um impacto de até R$ 1,40 por ação, o que dá mais ou menos 5% do nosso preço-alvo. Então é bem relevante. Um ponto de atenção aqui são os investimentos em reforços e melhorias, que talvez seja o ponto mais positivo da tese da empresa. A gente estima investimentos em reforços e melhorias de R$ 1 bilhão por ano até 2028 e de R$ 500 milhões nos próximos anos, até 2033, como a gente pode ver aqui no gráfico 6. Esses investimentos têm um retorno muito acima dos retornos em leilões, porque não são processos competitivos, são investimentos autorizados pela ANEEL ou feitos pela própria empresa e posteriormente incorporados na receita. Logo, esses investimentos têm um retorno superior. E se a empresa fizer investimentos superiores ao que a gente projetou aqui, com base nos investimentos já autorizados e expectativa nossa futura, a gente pode ver um retorno maior para a ação. Agora sobre a Taesa. A Taesa a gente vê uma empresa de muita qualidade, mas também negociando a um preço justo. A gente estima um retorno de IPCA mais 6,6 para a Taesa, o que comparado com o título público, que hoje está pagando IPCA mais 6,11, um título público IPCA mais 2035, por exemplo, não faz muito sentido comprar a Taesa, já que você está correndo um risco de ação para ganhar um pouco a mais que o título público. Outro ponto aqui de atenção é a alavancagem. A empresa tem uma alavancagem hoje, como a gente pode ver aqui no gráfico 7, de 4,71 vezes, que vai chegar a 4,34 vezes dívida líquida por EBITDA regulatório em 2025. Apesar de não ser uma alavancagem muito preocupante, ainda é sim uma alavancagem alta, que tem que ser levado em conta. E para fazer frente a essa alavancagem, a empresa deve diminuir os seus dividendos, que foram muito elevados nos anos de 2021 e 2022, na casa dos 2 dígitos, como a gente pode ver aqui no relatório.
12,4% em 21 e 14% em 2022, levando em consideração o preço de fechamento do ano da ação, que foram dividendos muito elevados. Então, a gente não espera dividendos nesse patamar mais. A gente espera um dividendo na casa de 8% ao ano, o que é um dividendo, sim, atrativo, mas não se compara com o que foi no passado. E aqui o outro ponto que é negativo para a Taesa é o vencimento das concessões. A empresa tem concessões importantes, ativos importantes que vão ter suas concessões vencendo de 2030 até 2034. A gente estima de 2030 a 2034 uma redução de 42% na receita anual permitida, na RAP da empresa, o que é muito relevante. Logo, a gestão da empresa deve ser mais agressiva nos próximos leilões para ganhar ativos e para recompor a receita da empresa, colocar ela de novo na trajetória de crescimento. Aqui no gráfico a gente pode ver a alavancagem e os principais riscos da tese. Falando agora dos dividendos. A Transmissão Paulista e a Taesa devem pagar dividendos atrativos no médio prazo, na casa de 7 a 8% ao ano. Já a Alupar, como eu disse anteriormente, optou por um caminho de crescimento, pagando dividend yields um pouco mais modestos agora no curto e médio prazo e optando por crescimento com 11 novos ativos, tanto no Brasil como no exterior, com uma expectativa de investimento nesses ativos de 7,7 bilhões nos próximos 5 anos, o que é muito relevante. A gente pode esperar, ainda falando da Alupar, a gente pode esperar que em 2029, quando os ativos que estão em construção hoje estiverem operacionais, a empresa consiga aumentar o seu percentual do lucro que distribui na forma de dividendos. Por isso, a gente espera um aumento do dividend yield a partir de 2029. No relatório, também abordamos as oportunidades de crescimento no Brasil da malha de transmissão. Vão ocorrer diversos leilões nos próximos anos e as empresas vão ter a oportunidade de alocar capital a taxas de retorno atrativas ou não. Aqui no nosso relatório, a gente também coloca as oportunidades de crescimento no Brasil nos próximos leilões de transmissão, que são muito relevantes. É esperado de 2023 até 2032 investimentos na ordem de 160 bilhões no setor de transmissão no Brasil. Então vai ter muita oportunidade para as empresas listadas. Essa foi uma visão geral do nosso relatório. Se você quiser ter acesso ao relatório completo e mais todos os conteúdos que a gente produz aqui na Key Research, clica no link na descrição. Obrigado.